Na terceira fase da guerra foi considerada aí a fase de ofensivas, né, em que você vai ter as ofensivas finais, em que os americanos colocaram aí um peso muito grande na Europa, né, colocaram aí 1,2 milhão de soldados, né, americanos em territórios franceses aí para ajudar o pessoal da Tríplice Entente, né, Inglaterra, França. Que lindo, né? Você vai ter também, que mais aqui, ó? E quando os americanos entraram, porque pensa bem, os americanos ali ficaram uns 3 anos ali sem fazer nada, só ganhando dinheiro com essa guerra. Quando os americanos enxergaram a possibilidade de entrar numa guerra, eles já viram uma Alemanha enfraquecida, assim como a França e a Inglaterra, que já estavam lutando há muito tempo. Então os americanos eles entraram inteiraços nessa guerra, e outra coisa, eles tinham a vantagem de que a guerra não era em território americano, era em território europeu. Tudo bem que a guerra ela se espalhou pelo mundo inteiro porque as colônias desses impérios europeus elas acabaram também entrando nessa guerra. Então você teve países, né? Você teve confrontos que ocorreram na África, confrontos que ocorreram na Ásia, você vai ter a entrada dos Estados Unidos. Então por isso que a gente fala que é uma guerra em proporções aí globais. Terrível. Então, em 1918, a população alemã já revoltada, já vendo que essa guerra não ia dar lugar nenhum, elas acabaram pressionando aí a sua autoridade, a sua figura política, né, que era o imperador Guilherme II, e que ele acabou aí abdicando do trono, e com isso os alemães aí propuseram aí um tratado para finalizar essa guerra, vendo que ela não ia dar lugar nenhum. E era uma guerra que tinha começado em 14 e já estava se estendendo a 18, ou seja, é uma guerra que ninguém mais queria lutar, né? Já passou daquela fase de ímpeto nacionalista, as pessoas queriam abreviar o maior tempo possível. As armas de fogo acrescentaram mortalidade, você vai ter também o uso de armas químicas, como por exemplo o gás mostarda. Então foi uma guerra muito desgracenta que causou um desgaste muito grande aí dentro dos países europeus. Só para falar aqui algumas curiosidades. Números e curiosidades aí da Primeira Guerra Mundial. Olha que bonito. Bonito não, que terrível, né? Não tem nada de bonito isso não, cara. Então vamos lá. Lembrando que quando a gente fala de números e estamos falando de Primeira Guerra Mundial, a gente trabalha com estimativas, porque as fontes elas costumam variar aí os números, porque a gente não tem um número exato, mas a gente tem números que mais se aproximam ali do que é correto, né? Então, mais de 70 países estiveram envolvidos nesse conflito. Então você teve os grandes impérios europeus, você teve os Estados Unidos, você teve as colônias desses países europeus envolvidos em guerra também. Então geralmente você tem aí quase que 70 países envolvidos nesse confronto, certo? Tem a ideia de que mais ou menos 70 milhões de soldados participaram da guerra no total, né? O número tinha começado em 20 milhões de soldados, né, participando dessa guerra, e acabou escalonando aí para 70 milhões até 1918. 180 bilhões de dólares, aí, valores estimados, foram gastos aí entre os principais países. Aí leia-se aqui: Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então, esses países aí juntos gastaram 180 bilhões de dólares, um valor estimado aí, como que a guerra ela gerou aí uma proporção muito grande, certo? E você tem aí um saldo aí de mais ou menos, perdi aqui. Você tem um saldo aqui mais ou menos de 10 milhões de pessoas mortas durante o conflito e 20 milhões de pessoas feridas, pessoas inválidas que acabaram retornando para suas casas e não conseguiram desempenhar nenhuma função social devido aí ou trauma físico ou trauma psicológico que envolve aí uma guerra. Então a guerra ela acabou, você teve o lado vencedor, que foi o lado da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, porém são países, principalmente a Inglaterra e a França, acabaram destruídas. A Alemanha ela perdeu a guerra, ela foi destruída também. O único país que a gente pode dizer aí que foi considerado o grande ganhador do conflito foram os Estados Unidos, que primeiramente ganharam muito dinheiro vendendo armas e alimentos, e depois eles vão injetar muito dinheiro na Europa para reconstruir esses países, né? Então você faz aí uma série de empréstimos para você ganhar dinheiro com juros mais à frente. Então é nesse período que você vai ter a Inglaterra, que era potência mundial,
sendo rebaixada e os Estados Unidos ascendendo aí como principal potência mundial. Em 1919, em 28 de julho de 1919, você vai ter a formação do Tratado de Versalhes. Né? Uma guerra, quando ela termina, é feito um tratado que envolve todos os países aí para você discutir os acordos ali do final da guerra. Então, o que vai acontecer? É importante ressaltar que esse Tratado de Versalhes ele vai ser redigido, é conhecido também como Tratado dos Vencedores, aí, porque os vencedores vão impor uma série de regras aí para os países aí perdedores. Então, o que vai acontecer? Os alemães eles vão ser considerados os grandes culpados aí da Primeira Guerra Mundial. É errado porque a gente está falando aí que todo mundo tinha interesse político, né? Por trás não tem nenhum bonzinho nessa história, porém os alemães foram considerados os grandes culpados. E os alemães, eles, apesar deles terem participado do Tratado de Versalhes, eles não tinham voz ativa, ou seja, eles não podiam questionar alguma coisa, eles foram obrigados a aceitar um tratado aí que foi imposto. Então, o que acontece? Os alemães foram responsabilizados pela guerra. A Alemanha perdeu 13% do seu território. Perdeu, inclusive, Alsácia e Lorena, que é a região lá que eu falei lá no começo, que era bem rica, e, né, principalmente como fonte de minérios para a indústria, acabou voltando para a França. Né? Os alemães ficaram proibidos de ter um exército maior de que 100 mil soldados. A ideia era manter os alemães vulneráveis mesmo. Que mais? Os alemães não podiam ter aviação, não podia ter tanques de guerra, não podia ter artilharia pesada, não podia ter basicamente nada. E os alemães ainda tiveram que pagar uma dívida de 20 bilhões de marcos, que mais tarde cresceu para 200 bilhões de marcos, que deveriam ser pagos até 1921, estamos falando de 1919, né? Até 1921, que seriam danos aí, que seriam valores aí seriam para cobrir os danos causados pela guerra aos países vencedores. Então a gente está vendo um tratado que foi feito para humilhar e acabar com a Alemanha. Outros países também foram afetados. Né? O Império Austro-Húngaro deixou de existir, o Império Turco-Otomano também deixou de existir. Que mais? Só que essa humilhação do Tratado de Versalhes que os alemães foram obrigados a aceitar. Porque assim, quando esse tratado, os acordos foram estabelecidos, os Estados Unidos ele se retirou da sessão porque ele percebeu que essas condições aí não iam dar muito certo. E realmente elas não deram certo por quê? Porque você feriu o orgulho alemão. Então, quando você fere um orgulho de um país poderoso como a Alemanha, quando você humilha ela, isso vai dar espaço para crescer dentro dos alemães as teorias que vão dar origem aí à teoria do nazismo, que vai ser o foco da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela tem a ver com a Primeira, por quê? Porque as sementes da Segunda Guerra Mundial foram plantadas ali no período do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha, por ter caído em desgraça econômica, era um império que acabou virando uma república, que também acabou não dando muito certo, né? Então, todo esse cenário de crise, todo esse cenário de humilhação e injustiça vai dar margem para crescimento de teorias nazistas dentro da Alemanha, o que vai causar mais tarde aí a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que ninguém fez mais um tratado como o Tratado de Versalhes assim tão absurdo depois em outras guerras. Certo? E é isso, né? Os Estados Unidos saiu aí como um grande vitorioso, a gente pode falar que essa guerra teve um lado vitorioso. E essa aí foi a Primeira Guerra Mundial, hein? Espero que todos tenham gostado aí, não aguento mais falar e é isso aí. Um abraço para todos.